Boa noite, meus irmãos. Muito obrigado, né, seu José? Sua presença aqui melhora muito o nosso ambiente, graças a Deus. Muito grato, irmão. Então, gente, primeiro eu vou dar uma observação, fazer um recadinho, 2 recados, mas antes fazer um lembrete do acontecimento de hoje. Hoje, na verdade, não é a minha palestra. O nosso irmão que estava programado para fazer a palestra, por uma questão profissional, não foi possível. E aí, no período da tarde, a Liz contactou, que é quem faz a nossa programação, e me pediu para estar aqui, para poder falar. Então, vou precisar mais ainda da boa energia. O som até melhorou, viu aí, Ronete? Vou precisar muito da boa vibração de vocês para a gente falar um pouco sobre esse tema que está lá no livro No Vinha de Luz, Não Te Afaste do Emmanuel. Sobre um grupo de estudo que foi criado recente agora, que é na sexta-feira, grupo de estudo do Evangelho, não precisa inscrição, não é um curso, ele é num formato de uma roda, onde tem uma sequência dentro do estudo do Evangelho, tem um coordenador, e é feito um estudo em grupo, não é uma palestra, não é alguém falando, como acontece aqui nos cursos, ou como acontece aqui na nossa palestra. É um momento de aprender juntos. A ideia é que todos aqueles que têm vindo à nossa casa, que passaram por um atendimento, que gostaram, que se sentiram bem, possam vir e participar desse grupo de estudo, mantendo o contato com a casa, mantendo o contato com o Evangelho, porque o Evangelho tem mesmo esse poder de nos acolher. E ele tem esse poder de nos acolher dentro da nossa possibilidade do campo emocional, dentro da nossa possibilidade do intelecto. O Evangelho tem esse poder de dialogar conosco nas nossas necessidades do hoje. Então a gente acredita e espera que esse grupo do Evangelho, mesmo que depois a gente coloque ele no outro dia, a gente quer que aquela pessoa que veio e gostou permaneça nesse aprendizado, nesse estudo, em contato com a nossa casa. Tá bom? Vamos fazer então a nossa prece. Então vamos lá. Vamos fechar os olhos. Vamos respirar bem suave, profundo. Vamos olhar para nós, vamos perceber como estamos. Não importa se a gente perceber qualquer aspecto, qualquer ideia, qualquer sentimento, por mais que possa ser negativo, mas a gente pode aceitar. E a gente pode, a partir dessa aceitação daquilo que nós encontramos em nós possamos decidir transformar, nós possamos permitir que o nosso Deus interno, que esse centro divino, possa, nesse momento, se manifestar. Como é que isso se manifesta em nós? Se manifesta através dos bons sentimentos. Nós todos somos capazes de usinar sentimentos da caridade, da fraternidade, do bem comum, do respeito, da autorresponsabilidade. Todo sentimento que é nobre, que eleva o nosso pensamento, nós podemos convidar agora esse nosso centro divino para estar aqui conosco, para estar aqui durante esse tempo do nosso estudo. E quando nós abrimos esse nosso campo da emoção, das boas vibrações, dos bons pensamentos, nós nos conectamos com esses mentores responsáveis pelo trabalho aqui no salão, as equipes de Bezerra, de Eurípides, as equipes de Ramatiz, as equipes da nossa Mãe Maria e todos esses trabalhadores, todos eles abnegados, trabalhadores em nome do nosso Mestre Jesus. Vamos pedindo para que a energia amorosa, o coração do nosso Mestre possa
tocar aqui o nosso coração, possa descer sobre a nossa cabeça, possa causar aqui amplas possibilidades da compreensão do teu evangelho e principalmente para que nós possamos sentir esse evangelho em nós, dentro do nosso coração, configurando as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas ações e principalmente o campo dos nossos melhores sentimentos. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Então, gente, como eu já falei, o tema que estava proposto é esse, não te afastes, está lá no capítulo 57 do livro Vinha de Luz. Esses livros são livros psicografados pelo Chico, do benfeitor Emmanuel. Ele tem 180 capítulos, como muitos outros, Fonte Viva, Pão Nosso, e ele é um trecho que dá para a gente ler uma vez ao dia pela manhã, pode ler o outro à noite, porque tem sempre uma compreensão, tem sempre um ensinamento para nós. Cada palavra desse benfeitor, cada frase, cada vírgula, nos traz muitas possibilidades de reflexão, e é isso que a gente vem propor, nada além disso. Ninguém está aqui para ensinar ninguém, nem para lição de moral, porque nós estamos todos nesse processo do aprendizado, mas nós podemos trazer reflexões. Isso aqui, inclusive, você pode hoje chegar na sua casa, se você tem o livro, se você não tem, colocar lá na internet, livro Vinha de Luz, capítulo 57, vai aparecer lá. Você mesmo pode fazer as suas reflexões, porque isso que é importante, que você as faça, para que isso possa mudar dentro de você a sua percepção, para que isso possa mudar a sua compreensão sobre o que você está vivenciando. É para isso que as palestras existem, para esse tipo de estímulo, né? Então aqui é uma exortação, é uma afirmação do Emmanuel, que ele está dizendo para nós assim, ó, não te afastes. E pode até parecer paradoxal, porque é muito comum em nós, quando nós temos alguma dificuldade no nosso relacionamento, seja ele um relacionamento familiar, seja ele um relacionamento de trabalho, seja ele um relacionamento na nossa igreja, aqui no centro, quando alguma coisa não está bem, a tendência ou a sensação da gente é de afastar. É gente de se distanciar daquilo que às vezes não está nos trazendo felicidade, não está nos trazendo alegria. E o benfeitor vem trazer justamente para nós o contrário. A gente precisa olhar para esse acontecimento e perguntar o que desse acontecimento, o que isso está me mostrando sobre mim? O que essa situação que me dá vontade de afastar dessas pessoas, dá vontade de romper o relacionamento, o que isso tem a ver comigo? Qual é a minha contribuição? Porque normalmente a gente põe a responsabilidade sobre o relacionamento no outro, e a responsabilidade de um relacionamento, ele é sempre, no mínimo, entre duas pessoas. Se tem mais gente envolvida, tem mais variáveis nesse relacionamento para serem trabalhadas. E a espiritualidade nos diz que a forma que nós temos para conhecer cada vez mais a nós mesmos é através do relacionamento. Quanto mais próximo é o meu relacionamento, quanto mais eu estou em contato com o outro, maior a minha possibilidade de conhecer a mim mesmo através desse relacionamento, porque somos todos espelhos um do outro. Estamos sempre mostrando algo de nós para o outro, estamos sendo tocados por aquilo que o outro fala, por aquilo que o outro faz, também em nós. Então esse é um ponto crucial. Todo capítulo desses livros vem sempre com um trechinho do Evangelho, e esse aqui talvez seja um dos mais conhecidos. Lá em Mateus 6, é onde Mateus registrou para nós a oração do Pai Nosso, que é a oração praticamente universal, né? Que é um mantra. E um trechinho do Pai Nosso, aquela parte mais ao final, que a gente diz assim, mas livrai-nos do mal. É assim. E a gente às vezes fala isso e nem percebe. E o Emmanuel vem nos dizer aqui que, no fundo, Jesus, quando falou essas palavras, né, que essa seria o modelo, a oração mais concisa,
a oração mais profunda, e a oração ela tem que ser sempre feita, ou deve ser feita, do coração, né, usando os pensamentos e externalizando isso para o universo, é como se você estivesse contando de você, trazendo o seu desejo, trazendo as manifestações mais íntimas que você tem em direção ao Criador, em direção a esses espíritos amigos que nos auxiliam nas nossas dificuldades, no nosso crescimento espiritual. Então, o tema hoje, basicamente, é sobre isso. Quando Jesus disse assim, eu não pedi que os tirasse do mundo, mas que os livrasse do mal. Então, é necessário que a gente possa fazer uma pergunta básica. O que é o mal para você? Talvez esse seja o ponto de partida da nossa reflexão de hoje. Se você for buscar na parte terceira lá do Livro dos Espíritos, pergunta 928, que fala sobre o conceito de moral, o que é o bem, o que é o mal, a doutrina espírita nos diz que o mal é tudo aquilo que é contrário à lei de Deus. E aí Kardec, na sua capacidade de perguntar, eu estou resumindo aqui, ele fala, tudo bem, mas e se eu olhar e me enganar sobre aquilo, né? E se eu estiver pensando que eu estou praticando bem, quando na verdade eu estou praticando mal, e os espíritos superiores respondem a Kardec, coloque-se no lugar daquele que vai receber a sua ação. Se esta ação puder ser ainda feita, se você se sentir bem com a sua prática, né? É como se ele dissesse assim, coloque-se no lugar daquele que vai receber a sua ação. Se essa ação você ainda puder praticá-la, é porque ela está de acordo com as leis de Deus. Esse seria o conceito mais amplo que a doutrina espírita traz sobre o que seria o bem e o mal. Mas eu quero que você pense aí, o que é o mal para você? Eu estava hoje, depois que eu recebi a incumbência da palestra, eu fui me lembrar de umas frases do André Luiz, que ele diz assim, o mal é a ausência temporária do bem. Olha que coisa interessante para a gente pensar, né? Normalmente, qual que é o conceito que a gente tem de mal? É algo que vai contra o meu desejo. É algo que me tira o equilíbrio. É algo que me desestrutura, né? Normalmente, o conceito que a gente traz é, se não está daquele jeito que eu queria, então isso é o mal. Às vezes, a gente vai demorar 10 anos, 15 anos, 20 anos para perceber que aquele aparente mal, que naquela época, e aí a gente tem que compreender sim, o que o mundo é e o que as pessoas fazem, podem provocar dor na gente. Então aquilo que 20 anos atrás eu considerei um mal, pode ser hoje um grande benefício que eu criei, que eu construí, porque ninguém ganha nada, a partir daquela dificuldade. A gente vê isso nos nossos próprios assistidos do trabalho mediúnico. Muitos deles vêm porque estão passando por dificuldade, porque estão passando por situações que são complexas e que às vezes são inclusive processos obsessivos. E a tendência que a gente tem é acreditar que nós somos vítimas desses espíritos que nos obsediam. E no fundo, na verdade, não. Nós estamos, de alguma forma, criando ou colhendo o resultado daquilo que nós plantamos lá atrás. Então, a gente precisa ter muito cuidado nessa avaliação. O que a Joana de Anjos diz, através do Divaldo? Que o mal verdadeiramente que me faz mal, não é o mal que eu recebo. É o mal que eu pratico no outro. É o mal que eu causo ao outro, por causa do meu desequilíbrio, eu desarmonizo as leis espirituais e, consequentemente, isso representa para o outro um mal. Como que a gente vê isso no próprio trabalho, do ponto de vista mediúnico? Porque, às vezes, a pessoa que está nesse sofrimento hoje, no fundo, ela foi, no passado, alguém que deu causa ao sofrimento do outro. Como ela ainda não compreendeu as leis espirituais, a dor é um convite, é um mecanismo para que nós possamos voltar a trabalhar e a atuar dentro das leis espirituais. É como se a gente se desvia da lei,
a dor vem, dá uns cascudos na gente, leva umas rasteiras e faz a gente retornar para o caminho, que é a ação dentro das leis espirituais. Então, muitos obsessores, às vezes, imaginam que estão causando mal ao assistido. Eu estou falando que eu estava pensando hoje em termos de sala mediúnica. Ele imagina que ele está causando um grande mal ao assistido, mas ele fez com que esse indivíduo viesse para cá, procurasse um tratamento, se matriculasse nos cursos, daqui a uns dias está trabalhando dentro da comunidade. Por isso que o mal, às vezes, é ainda um bem não compreendido. Isso também é de André Luiz. O mal é algo que a gente ainda não compreendeu. Vamos então seguir, porque aí senão eu vou passar da minha hora como sempre, e aí vai ficar ruim, né? Então, um conceito, eu fui lá no dicionário, quando eu comecei a botar aqui pelo menos o conteúdo que o Emmanuel nos traz lá, né? Algo que é indesejável, que causa prejuízo ou que se opõe ao bem. Do ponto de vista emocional, que é uma outra visão do ponto de vista espiritual, o mal, no fundo, é um entorpecimento. Então, o que significa isso para a gente poder entender um pouco melhor esse texto do Emmanuel? O entorpecimento é quando nós mesmos, na tentativa de eliminar as dores, os sofrimentos, as dificuldades que o mundo e as pessoas nos colocam, nós criamos barreiras, nós criamos muros. Isso começa inconscientemente lá na nossa criança. E na criança isso faz parte porque ela precisa sobreviver do ponto de vista emocional. O problema é que, como adultos, a gente não percebe que esse isolamento, eu tenho medo de ser ofendido pelo fulano, então eu me afasto dele, eu crio um campo de indiferença em relação a ele, e essa indiferença me coloca, de alguma forma, nesse conceito que seria, do ponto de vista emocional, o conceito mesmo do mal. Então, quando eu não estou permitindo sentir, porque eu tenho medo de que os outros possam fazer maldade para comigo, eu estou me entorpecendo, eu estou me isolando do mundo. Quando eu me isolo do sentimento, um segundo estágio seria desse afastamento, eu sou capaz de também provocar no outro contrariedade ou até deliberadamente uma crueldade, porque se não dói em mim, se eu não sinto essa dor, eu sou capaz de provocar essa dor no outro. Se fazer tortura, arrancar a unha, não dói em mim, se eu estou distanciado do meu próprio centro divino, se eu estou distanciado da minha capacidade de sentir qualquer que seja o sentimento, essa é a própria, vamos dizer assim, o conceito do psicopata. Eu sou capaz de provocar dor no outro e isso não vai causar nada em mim. Então, do ponto de vista emocional, para vocês depois refletirem sobre isso, a gente vai num extremo de isolamento que provocar mal no outro, a dor no outro, não tem nenhum problema. Isso, inclusive, eu vou abordar um pouquinho mais à frente, mas eu vou começar a ler aqui do Emmanuel. Eu trouxe um conceito aqui, que ele diz assim, ó, o terceiro, que seria a parte mais profunda desse isolamento, é a prática ativa da crueldade, onde se inflige dor a outros seres e se elimina a capacidade de sentir do infligidor. Ou seja, o que a gente percebe desses espíritos que vão se tornando cada vez mais duros, cada vez mais firmes, né, na prática do mal, e eu estou falando de encarnados e desencarnados, é quando eles dissociam a capacidade de sentir, inclusive os sentimentos inferiores. E também os sentimentos superiores, da gratidão, da fraternidade, da caridade, do amor. Então, é como se o indivíduo tivesse medo desses sentimentos. E o que a gente vê no próprio trabalho também mediúnico, os espíritos mais endurecidos não são aqueles que chegam com ódio, com raiva dentro da nossa sala contra o nosso assistido. São aqueles que são muito manipuladores do ponto de vista mental e que fizeram uma secção entre o que ele sente e o que ele pensa. Esses são verdadeiramente aqueles que são capazes de provocar dor. Se você parar para pensar, nem nós, nem ninguém diz assim, eu vou ali provocar uma maldade. Vocês falam isso? Não, né, gente?
Ninguém fala isso. Mas a gente não percebe, às vezes a gente fala assim, eu vou ali resolver uma pendência. E às vezes a gente vai muito armado para essa conversa, a gente vai com todos os canhões, com todas as armas em punho, e a gente não percebe que a partir desta ação minha, do medo, do ódio, o medo faz a gente atacar muito o outro e nem saber, a gente acredita que está se defendendo. E aí a gente parte para cima do outro e você nem percebe que você estava naquele momento atuando contra o seu irmão. Você estava atuando contra as leis espirituais. Por mais que você ache as suas justificativas de que você está certo, de que você está correto, de que você está fazendo o que deveria fazer, que você foi lá dar uma lição de moral nesta pessoa. Dito isto, a gente pode começar com o texto do Emmanuel. E ele diz assim, ó, a superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. Então, o que o texto nos traz? Quando ele fala na superfície, ele está dizendo o quê, gente? A gente sabe que na atmosfera psíquica do planeta tem talvez 5, 6 vezes o número de desencarnados do que nós estamos aqui encarnados. Por que ele fala? Cada palavra dele tem um significado, né? A superfície é onde nós estamos vivendo, ou seja, os encarnados. Então não existe um lugar melhor, né? A superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. Por isso que a gente diz que o nosso planeta é um planeta escola. Para alguns é um planeta prisão, para alguns é um planeta de expiação. Isso depende muito do campo emocional, espiritual de cada um, na forma com que esse espírito já caminhou e como ele encara as dificuldades e as vicissitudes que a vida e as outras pessoas vão trazendo até nós. Segue o Emmanuel. Agora eu vou ficar só no Emmanuel. Impossível recolher o ensinamento, fugindo à lição. Ninguém sabe sem aprender. Então, o que a gente sabe que a doutrina espírita nos traz? Que não há possibilidade da gente crescer na condição que nós estamos ainda de espíritos inferiores, sem que a gente esteja nesse plano aqui, dessa superfície. É necessário reencarnar. É necessário gastar a vida. É necessário viver as experiências. É necessário ter contato com as outras pessoas, porque vamos afetar e vamos ser afetados por essas outras pessoas. Se não for assim, não tem jeito da gente saber só aqui. Aqui é importante, o mental é importante, mas ele é apenas parte da questão. Ele é apenas, talvez, um percentual, e talvez o percentual menor do ponto de vista do conhecimento. Então, a mente, o intelecto tem poder, sem dúvida nenhuma. Nós criamos muito através do pensamento. Quando pensamos, nós plasmamos, aquilo já é uma energia, aquilo já é uma ação. O pensamento é uma ação. Mas ele diz aqui que é necessário vivenciar a experiência. É necessário relacionar. É necessário estar em contato. É necessário ralar o espinho. Ficar longe, ficar separado, pode te proteger de determinadas ações negativas do outro, mas vai te separar também do coração amoroso, da luz que esse espírito também é, feito à imagem e semelhança de Deus, e que ao isolá-lo para que ele não esteja próximo a você, porque você tem medo do mal aparente que ele possa te causar, nesse momento você se isola também da luz desse indivíduo. Nesse momento também você se isola de todo o poder que ele tem para tocar também no seu coração, para abrir o seu coração para perspectivas que você não tem. Porque é assim que a espiritualidade nos diz que nós todos somos, de alguma forma, representantes do Criador, um em contato, auxiliando ao outro. Mesmo aquele que lá na sua casa você fala, não pode, esse não está me auxiliando, porque ele pega no meu pé, porque ele me desestrutura, ele só fala contra mim, tudo que ele faz. Talvez o Emmanuel vai nos trazer aqui, talvez seja a forma, talvez seja o seu olhar que você tem, uma série de preconceitos, de ideias prontas e acabadas sobre o que esta pessoa é, que o faz que você tenha essa visão dele totalmente negativa. Porque não tem nenhum ser nesse planeta aqui, por pior que ele seja, que tenha só negatividade.
todos temos temporariamente a sombra e agimos nela também, mas somos todos da luz. Então segue o benfeitor, vamos lá. Ele diz assim, ó: grande número de discípulos do Evangelho, em descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se desde então aos mais nobres testemunhos. Aqui você pode fazer a sua própria interpretação. Como eu li hoje um pouco mais rápido, eu vou trazer uma ideia que é a seguinte: a gente, como espírita, às vezes já tem algum conhecimentozinho teórico, às vezes já tem uma bagagenzinha de vida, 50, 60 anos, e a gente já se acredita um ser de luz. Principalmente aqueles ligados ao campo da religião, que acham que podem já dizer ao outro o que o outro deve ser ou como ele deve ser. E o Emmanuel está justamente trazendo isso aqui. Às vezes a gente tem ali alguns pequenos raios de luz e a gente já diz que a Terra é muito ruim. É um planeta atrasado, mesmo quando a gente não tem essa noção do ponto de vista espiritual, mas a gente faz isso reclamando muito do que a vida nos dá, do que a vida nos oferece. E eu não estou falando para vocês que eu não reclamo também não, porque quem convive comigo sabe que eu reclamo, né? Né, amor? Meu amor está aí? Meu menino está aqui, ó. Ele sabe também, meu mais velho sabe. Então, a gente faz isso mesmo. Mas o convite que o benfeitor quer fazer aqui é para que a gente possa não olhar a vida, as circunstâncias e as pessoas como se elas fossem inimigas, como se fossem inimigos declarados, porque não são. São seres que nos dão a oportunidade de conhecer a nós mesmos através do contato, inclusive das alfinetadas, inclusive dos espinhos. Defendem-se contra os homens como se estes lhe não fossem irmãos no caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha e feridas venenosas onde há riso inocente. Às vezes, o olhar nosso não é a pessoa, não é a situação, é o nosso olho que está contaminado por algum sentimento inferior nosso, e a gente projeta isso sobre aquela circunstância ou sobre aquela pessoa que a gente às vezes elegeu dentro da nossa casa como sendo o autor de todos os meus problemas, ou a causa de todas as minhas dificuldades, né? Então olha o que ele diz: é como nós enxergamos, né? É muito mais do que o que é como internamente nós somos contactados com aquilo que a pessoa nos trouxe e como nós respondemos a esta pessoa. Seguindo então no Emmanuel, ele diz assim: e condenando a paisagem a que foram conduzidos pelo Senhor para serviço metódico no bem, retraem-se de olhos baixos, recuando do esforço de santificação. Então veja só, gente, o tamanho do trabalho que a espiritualidade tem, que os amigos, que os nossos espíritos familiares têm para nos colocar nessa existência, nas condições que nós estamos, nessa família que nós estamos, e a gente vem para essa existência de agora e a gente só olha o lado negativo dos acontecimentos, a gente só olha o lado negativo. É como se fosse assim, olha, estar reencarnado é um refrigério para o seu espírito, porque lá o seu campo de percepção é muito mais aberto do que quando nós estamos aqui na experiência da matéria, né? Quando nós estamos obstruídos pela experiência da matéria, muitos de nós não temos sanidade se nós tivéssemos com a nossa amplitude de compreensão quando estamos desencarnados. Às vezes a única chance que a gente pede ao Pai, ao Criador, aos amigos é para reencarnar. É como se nós, ao mergulharmos na carne, verdadeiramente nós estivéssemos nesse esforço de santificação. Santificação no sentido de melhoria, no sentido de busca, de crescimento, né? Não no sentido que normalmente a gente tem do que seria um encarnado santo. Por quê? Porque essa beatificação, essa santificação daquele indivíduo que a gente olha, que às vezes não é nenhuma crítica, mas foi para um mosteiro, de lá ele ficou
10 anos em meditação, isolado do mundo, como é que essa pessoa vai saber se ela está melhorando? Como é que essa pessoa vai saber se um dia ela não estiver com uma outra pessoa e ela estiver de mau humor e essa pessoa falar alguma coisa atravessada e ali começar um conflito? Vocês entendem que o negócio, até do ponto de vista religioso e do ponto de vista espiritual, não é a separação. A grande oportunidade que nós temos é de estar juntos, é de congregar, inclusive com aqueles que pensam diferente de nós, com aqueles que agem diferente de nós, que têm outras visões do mundo diferentes de nós. Então, é um projeto, né? É um projeto que, às vezes, a gente reclama do que a vida nos trouxe, do lugar que nós somos colocados, e aí nós nos fechamos, aí nós nos retraímos. Aí a gente diz, eu queria, era outra vida. Essa vida, Deus, que você me deu, eu não quero viver. Então, por isso, eu vou viver em estado de morte. Por isso, eu vou ficar em depressão. É uma das características da depressão. É a negação da vida. Como se a gente olhasse e dissesse, essa vida que eu tenho, eu não quero. Eu queria, era outra vida. E essa você não me deu, então culpamos Deus por essas circunstâncias que a gente julga melhor do que Deus, que não são as melhores circunstâncias para a minha vida. E a espiritualidade nos diz que nós estamos no melhor lugar, no tempo certo, na hora certa, da forma adequada. Nós temos todos os instrumentos, nós temos todos os potenciais, todos os dons materiais e espirituais para que nós possamos aproveitar esta experiência de santificação. E às vezes a gente fica na reclamação. Não podia ser assim, não devia ser dessa forma, não pode, esse menino não pode ser assim, eu não sei o que essa menina anda fazendo, está chegando tarde esse menino. Essas coisas todas que a gente faz e como pai está tudo certo, a gente tem que fazer também. Estou achando que eu pulei uma aqui. Não, está certo. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com Cristo, esquecendo-se de que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam, sobretudo, a oração, mas, repelindo as sublimes palavras da prece dominical, ouvidam que Jesus rogou ao Senhor Supremo nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Ou seja, não é para tirar a gente do mundo, porque se tirar a gente do mundo, a gente perde essa oportunidade de aprendizado e de crescimento. Então, na verdade, o Emmanuel diz aqui, ó, o Mestre não desampara nenhum de nós. Como é que ele nos ampara? Ele nos ampara através de uns aos outros. Quando você tem uma determinada dificuldade, uma determinada situação, pode até ser de saúde, você vai procurar um médico. Deus está amparando você através da inteligência, da capacidade, inclusive do estudo material que esse médico tem. Eu tenho um exemplo. Eu fiquei 45 dias sem enxergar com esse olho esquerdo, aos 35 anos de idade. E eu tive a oportunidade, e é um grande irmão que eu tenho hoje, que através dele, Deus colocou a mão aqui no meu olho, e eu hoje continuo, já tenho umas deficiênciazinhas, mas eu continuo com mais de 90% de visão do meu olho esquerdo. Então é assim que o Mestre ampara. Não é através de um milagre, assim, ó, eu estou esperando um milagre. Eu estou esperando Deus descer para botar a mão sobre mim e falar, vem cá, meu filho preferido, que eu vou resolver esse problema para você. Não vai acontecer, não será desta forma. Será através da sua inteligência, dos seus dons, da sua capacidade de olhar para o problema e dizer, vamos caminhar para cá ou vou caminhar para cá. Ixi, não era o melhor caminho? Volta para trás, toma outra decisão, segue no outro caminho. É assim que Deus faz. Como que ele faz? Através de um irmão colocado na sua vida que vai auxiliar você, que lá na frente será você que vai auxiliar ele ou vai auxiliar outro. A gente não precisa nem ficar preocupado com isso. E esse auxílio pode ser inclusive do seu campo profissional, porque todos necessitamos um de outro. Não tem nenhum aqui nesse ambiente que é totalmente independente. Nós precisamos de alguém que planta, nós precisamos de alguém que colhe, nós precisamos de alguém que armazena, nós precisamos de alguém que faz a comida.
somos todos interdependentes. E é esse o processo do contato. É assim que nós vamos transformar. Aliás, segue o Emmanuel, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista, e sim em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. Ou seja, não é esse artificialismo, às vezes, muitas vezes religioso, não é vir 5 vezes por semana para trabalhar no centro, não é ir lá para a sua igreja e passar o dia inteiro lá. Aqui, como em qualquer lugar, é apenas um local onde você pode obter conhecimento, você pode obter apoio, ombreando um com o outro, você pode receber a sua fonte de energia, você pode seguir, mas a vida é vivida no mundo, a vida é vivida lá fora. Aqui também é vida. Aqui também, com os entreveros que a gente também está aprendendo sobre nós, porque onde tem ser humano, tem luz e tem sombra. Tem coisa boa e tem coisa negativa. E a gente vai ter que aprender e lidar com essas coisas todas, né? O mestre não fugiu aos discípulos. Estes é que fugiram dele no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens, ao contrário. Tem gente dizendo que Jesus vai voltar. A gente escuta isso, às vezes até nos carros assim. Jesus não vai voltar, gente. Jesus nunca saiu, porque Jesus é luz crística que aciona a luz de cada um de nós. Ele se responsabilizou perante o Criador que nenhuma das ovelhas confiadas a ele se perderiam. Mas ele respeita a nossa individualidade. Ele respeita o nosso tempo. Ele respeita a nossa forma de caminhar. Por isso que às vezes vêm trabalhadores, fazem os cursos, se empolgam, ficam maravilhados e aí depois de algum tempo ele desiste. E cada um tem o seu tempo, cada um vai criar e vai fazer a sua marcha, cada um vai achar a sua melhor forma de fazer. Não existe e não precisa ter padrão para ninguém, né? Então, Jesus nunca nos abandonou. Fomos nós que, de alguma forma, nos desviamos do caminho e estamos agora fazendo esse processo de retorno à casa do Pai, que é dentro de nós, usando o que existe fora de nós para transformar dentro de nós. A fidelidade até ao fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz igualmente espírito de serviço até o último dia de força utilizável no mecanismo fisiológico. Vocês leram a frase, gente? Eu pus até em vermelho aqui, ó. Não tem uma prece mais poderosa do que a nossa ação no bem. Devemos orar, devemos ter um momento de meditar, devemos ter esse momento de conexão, mas a nossa oração, ela pode ser diária, onde você estiver, que você seja um elo de ligação com a sua luz e com a sua sombra. Ajudando uns, cutucando outros. Faz parte do processo, é dessa forma, né? Então, vamos pensar assim, a melhor prece que nós temos e o que o Deus quer de nós é a dedicação aonde nós estamos. Se você está no seu trabalho, faça o melhor que você dá conta. Se você está na comunidade, faça o seu melhor. Se você está no trânsito, faça o seu melhor. Se você está na empresa, se você está passeando, faça o seu melhor onde você estiver, porque isso nem tem a ver com o processo religioso. Isso tem a ver mesmo com o seu campo interior, porque você tem uma força interna que impulsiona você para a sua evolução em direção aos outros. É assim que funciona. Vou beber uma água para o último slide. Acho que eu consegui fazer dentro do tempo hoje. Olha aí. Olha o que o Emmanuel diz lá. Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele e te liberte do mal. Tire o mal que afeta você. Peça para que Ele te traga luz. Faça contato e peça ajuda dos amigos espirituais para aquilo que você deseja realizar no bem. Porque se você deseja continuar trabalhando no mal ou fazendo mal, às vezes até inconscientemente você está sozinho. Não acredite
que a espiritualidade maior vai estar com você. Você vai achar pessoas também, espiritualmente falando, que vão se coadunar com o seu projeto. É assim, faz parte, porque a lei de afinidade é lei espiritual. Mas lembre-se que o Criador, o Pai de amor e bondade, não vai auxiliar você a praticar nenhum tipo de algo que fira o outro, que maltrate o outro, que coloque o outro em situação difícil. A gente faz porque nós ainda somos espíritos em crescimento, né? Mas que não te afaste dos lugares de luta. Porque às vezes a nossa tendência, como nós falamos no início, não, ali me incomoda, não, lá na comunidade é assim, é assado, aí você vai listando todos os defeitos e fala, não, lá não dá para trabalhar, porque lá o coordenador é assim, porque o fulano é assim, porque o Beltrano faz assado, então você vai e se afasta. Perde a oportunidade que você tinha de relacionar. Não estou dizendo que você tem que vir para cá, não. A gente fica muito feliz quando a gente recebe novos trabalhadores. Mas a gente sabe que esta tarefa de construção ela é pessoal e intransferível. Você pode ir para onde você quiser, se você estiver agindo a partir desse centro divino, da sua luz, não tem como dar errado. A fim de que aprendas em companhia dele a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Então, Emmanuel diz aqui, como, quando e onde for necessário. Porque se você estiver atento, você vai perceber onde você pode colocar a sua mão e auxiliar. Se você estiver com pré-julgamentos, você vai perder essa oportunidade de auxiliar. Se você estiver com preconceitos sobre uma situação, sobre uma classe social, sobre esta pessoa, você vai perder a oportunidade de trocar e criar experiências com esta pessoa. Ok? Espero que vocês façam agora as reflexões de vocês. Vamos então para o nosso tratamento? Vamos fazer então uma respiração bem profunda, bem suave. Vamos achar um lugar aí dentro de nós e também nesse espaço físico bem cômodo para o nosso corpo. Vamos ver como que está aí o seu pensamento. Então vamos deixar aqui que esse dom, esse potencial que o nosso irmão tem, está disposto a doar aqui para nós nesse momento, que é através dessa onda sonora, e que você possa perceber, sentir em você a vibração dessa emoção. Podemos olhar aqui agora para o rosto do que a gente faz como a representação do Cristo, mesmo que ele não tivesse essa feição, você pode trabalhar aí internamente em você, para você buscar esse tratamento, para você buscar essa restauração, essa limpeza que será feita aqui agora. Você pode se conectar aí ao seu mentor, você pode se conectar à luz do nosso mestre. Então vamos agora deixar que os nossos amigos e irmãos passistas possam estar fazendo aí uma transfusão energética, uma luz branca entrando aí pelo seu coronário, bem ativa, bem forte, descendo então pelo seu frontal, pelo seu laríngeo, banhando o seu cardíaco, descendo lá até a planta dos seus pés. Deixe agora, nesse momento, que esses emissários de Jesus possam limpar, possam cuidar de você, abrindo todos os campos do seu pensamento, do seu sentimento, da sua vontade, para que você possa, nesse momento, entregar-se na mão de Deus. Ofereça toda a sua boa vontade, o seu coração, os melhores sentimentos que você tem, da fraternidade, da alegria, do prazer de viver, da leveza. Deixe que tudo isso que é energia que está dentro de você possa agora vir para fora, possa manifestar-se aqui
envolvido também pela luz, pela energia desses mentores. Vamos percebendo então como vamos ficando mais leves, como vamos deixando que essa sensação da serenidade, da paz interior, da paz de espírito, vai tomando conta então do nosso ser. Vamos deixar que toda esta energia dos mentores, desses trabalhadores que estiveram aqui nesse trabalho espiritual, possam ser, então, através da respiração e dos nossos chakras, serem levadas a todas as nossas trilhões de células do nosso corpo físico e dos nossos corpos sutis, que também estão sendo trabalhados, estão sendo tratados nesse momento. Vamos fazer então agora essa conexão com o nosso Mestre. Vamos deixando que Ele esteja cada vez mais com esse olhar dentro de nós, que nós possamos olhar o mundo, olhar a vida, olhar as circunstâncias e as coisas do mundo com esse olhar amoroso, com esse olhar fraterno, com esse olhar que acolhe, com esse olhar que quer proximidade, com esse olhar que abraça, com esse olhar que toca a cada um de nós. Essa é a energia do Pai, a energia do Cristo, que sempre esteve, sempre estará disponível para nós, sempre que nós abrirmos o nosso coração com os nossos melhores sentimentos. E assim, então, agradecidos por mais esta oportunidade, nós vamos todos juntos, através da oração do Pai Nosso, agradecer esse momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Como nos disse o benfeitor, não vos pedi que os tirasse do mundo, mas que os livrasse do mal. Que Jesus abençoe, então, a semana de cada um, que vocês possam seguir na paz e na tranquilidade. Muito obrigado.